Iria começar aqui só fazendo uma introdução rápida, tá? Sobre o que seria programação, tá? Então, programação, uma introdução bem rápida mesmo à programação. Basicamente é o ato de instruir, de passar uma ou várias instruções para o computador, né? Então, eu vou ali passar algumas informações para o meu computador e ele vai basicamente fazer o que eu passar para ele, tá? Então é isso que seria a programação no geral. Essas várias instruções, né, que a gente passa para o computador, a gente chama de algoritmo, tá? Então, o que que é um algoritmo? É uma sequência de passos, é um passo a passo mesmo, que o computador vai executar. Então, eu vou passar uma sequência de passos para o meu computador e ele vai executando um por um, né? Isso seria um algoritmo. Um exemplo que a gente tem disso poderia ser, por exemplo, uma receita, né? Lá numa receita, nós temos uma sequência de passos que você precisa executar para chegar até o final da receita, ter ali um belo bolo de laranja, por exemplo, né? Então, seria mais ou menos isso, só para já dar uma introdução aí para vocês, uma contextualizada. E, bom, nós temos várias linguagens de programação, né, inúmeras aí, mas a que a gente vai focar aqui no curso, a principal, né, que nós vamos dar atenção aqui no curso, é o JavaScript, tá? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação, beleza? E ele é executado no navegador, tá? A linguagem JavaScript, ela foi criada para ser executada no lado do cliente, que a gente fala, né? O lado do cliente é o navegador, né? É o acesso, o principal acesso que o usuário tem, né? Que no caso seríamos nós, né? Os usuários, então seria o cliente, no caso, seria o lado do cliente. Então ela é executada diretamente no navegador. A gente consegue fazer isso com muita facilidade, tá? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho na prática, tá bom? E o JavaScript ele foi criado inicialmente para trazer uma maior interatividade para o navegador, tá? Antes, a única coisa que era interpretada pelo navegador era HTML. Só que, como a gente percebeu, o HTML ele é estático, né? Não acontece nada. Você declara ali, escreve os textos e ele simplesmente imprime, né? Então, o JavaScript ele veio com a intenção de trazer uma interatividade um pouco maior ali para o teu navegador. Você fica mais dinâmico, fica mais interativo mesmo. Beleza? E o JavaScript, só mais um complemento, ele é uma linguagem assim muito. Por que que a gente opta também por trazer o JavaScript aqui? Mas ele é uma linguagem muito versátil e muito acessível, porque você consegue simplesmente abrir um navegador aí em qualquer computador, não precisa nem ser o melhor computador, e você já consegue começar a executar ele, fazer testes ali e ver isso acontecendo. É muito acessível, muito prático. Então, por isso é ótimo para iniciantes, tá? Então, acho que é isso. É, só para apresentar para vocês como se utiliza o console, então, Maria. Então, aqui no meu arquivinho JS, né? Vou fechar os outros aqui. Não precisamos prestar atenção nisso agora. Eu vou começar a escrever aqui console.log e aqui dentro eu passo o que eu quero que seja impresso no meu console, né? Então eu tenho esse comandinho aqui, console.log, abro os parênteses no final e dentro desses parênteses eu passo o que eu quero que seja impresso no meu console. Então, por exemplo, vou imprimir aqui o número 7. Vamos ver, pode ser que leve um tempinho ali. Aí, beleza, imprimiu aqui o número 7 no console para mim. Então, basicamente é isso. O que eu quiser que ele imprima para mim, eu escrevo aqui dentro dos parênteses e ele vai mostrar no console para mim. Então, já mostrou aqui o número 10 também. Eu posso ter mais de um console, posso ter quantos consoles eu quiser. Então, vamos ver. Isso, imprimiu aqui 4 vezes o número 10. Então, basicamente, é isso. Todo valor que eu passar aqui dentro, ele vai imprimir. Primeiro conceito, pessoal, que nós vamos começar aqui vendo
é o conceito de variáveis, tá? Então, vocês vão perceber que tem um sentido, um significado um tanto diferente de variáveis da matemática, tá? Então, vamos esquecer um pouco a matemática por enquanto. Mas o que que são as variáveis na programação, tá? As variáveis na programação, elas são basicamente um lugarzinho na memória que o meu código vai criar para guardar algum valor lá dentro, né? Então, basicamente, ele vai, reserva um lugarzinho na memória e guarda um valor lá dentro, né? E como que eu crio uma variável, tá? A gente tem algumas opções aqui, de forma de criar uma variável no JavaScript. A primeira delas, que eu imagino que quem já deu uma olhada aí deve conhecer, mas eu tenho a palavra-chave var, tá? E através disso, ignorem os erros aqui, tá, pessoal? Eu vou minimizar aqui por enquanto, porque o CodePen tá constantemente executando, então pode ignorar por enquanto. Tá. Então, para eu declarar uma variável, né, eu vou utilizar a palavra-chave var, certo? Aí eu vou dar um nome para essa variável. Então, vamos pensar, por exemplo, número, pode ser o nome da minha variável, que vai guardar o número 10, que nós utilizamos no exemplo anterior. Ok, criei uma variável aqui, tá? Então, se eu vou colocar um console aqui e vou imprimir a minha variável número aqui, passando para ela aqui passando para o console o nome da variável, certo? Então, deixa eu salvar aqui. Vamos ver, ó, ele imprimiu aqui para mim, beleza? Então, deixa eu só dar um clear. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai querer. Não tá querendo. Deixa eu ver. Nossa, o CodePen é meio chato para essas coisas. Console.log número. Aí, foi. Beleza. Imprimiu aqui para mim o valor que eu tenho lá dentro da minha variável número, certo? Então, beleza, eu criei aqui, reservei um espacinho na memória, dei o nome para esse espacinho de número e guardei o valor 10 lá dentro desse espacinho. Aí eu posso utilizar ele aqui no meu código para fazer qualquer coisa com ele, né? Eu tenho aqui essa variável para isso, certo? Outra forma, pessoal, de declarar uma variável, nós temos também a palavra-chave let, tá? Então, eu tenho let e vou criar aqui, por exemplo, o número, deixa eu ver, segundo número, acho que fica mais interessante. Segundo número, ignorar isso aqui por enquanto, e vou guardar aqui um 20. Ok. Então, ele vai ter o mesmo efeito, vou copiar esse console aqui, tá? Vou imprimir aqui dentro o segundo número, e se a gente ver aqui, vamos ver, imprimiu aqui para mim o número 20. Tranquilo? Então, tivemos o mesmo efeito, né? Uma outra opção também, eu já vou explicar a diferença, tá, pessoal? Então, uma outra opção também é através da palavra-chave const, tá? Então, vou colocar aqui terceiro número e vou passar um 30 para ele. Também vou imprimir no console para a gente ver. E deixa eu ver, vamos ver. Aqui, imprimiu para mim o número 30. Imprimiu todos os valores aqui que eu criei aqui no meu JavaScript. Beleza? Não tive tudo tranquilo aqui. Quer comentar alguma coisa, Hudson? Não, é isso mesmo. Acho que dá até pra gente deixar os erros, né, para o pessoal ir se acostumando, assim, tipo, dá pra gente dar uma lida, assim, bem rápida. Mas os erros são normais, tá, pessoal, aparecer. Então a gente tem que se acostumar com eles, né, ler, compreender Uhum. e entender o que que ele tá dizendo. Geralmente os erros, né, Maria, eles dizem pra gente o que a gente tá fazendo de errado.
Então, é até legal que apareceu, né, ali os erros do console, os erros do JavaScript para a gente compreender o que o JavaScript está dizendo para a gente, né? Uhum. Não, exatamente, Hudson, exatamente. É um ótimo ponto que você trouxe aqui. Os erros são muito bons mesmo, tá, pessoal? Então, assim, eu só tô ignorando aqui porque não vai ser um erro muito, como é que eu posso dizer? Muito verídico, digamos assim, porque ele só tá retornando para mim porque ele tá executando a todo momento. Então, se eu digito aqui qualquer coisa, ele já executa e daí acontece um erro, mas eu nem terminei ainda de executar. Então, mas já já a gente vai ver um exemplo aí real de um erro. A gente dá uma, presta um pouco mais atenção, mas é um ótimo ponto que o Hudson trouxe aí. Então tá, pessoal, comentei aqui sobre as três maneiras, né, as três formas principais aí de se declarar uma variável. Mas qual que é a diferença, né? A diferença é que quando eu utilizo a palavra-chave var, tá? Eu estou declarando uma variável global, tá? Então, essa variável aqui, todo mundo, todos os arquivos, todo e qualquer código vai ter acesso a essa variável aqui, porque eu declarei ela de forma global. O var faz com que ela seja uma variável global. Diferente do let, tá? O let, não. O let, ele respeita o escopo no qual ele foi criado, tá? E já já a gente vai ver um exemplo um pouco mais específico disso. E o const também respeita o escopo no qual ele foi criado, mas a diferença é que eu não consigo atribuir um novo valor para ele, tá? Então eu criei ele, atribuí o valor 30 e vai ser 30 para sempre, não consigo. Tanto que se vou só comentar essa parte aqui um pouco, se eu pegar o terceiro número aqui e tentar atribuir um novo valor, ele não vai permitir, ele vai me dar um erro. Eu não consigo reatribuir valor para uma variável do tipo const, né? Ela é uma constante, certo? Então ela sempre declaro, atribuo um valor, inicializo com um valor e vai ser esse o valor dela para sempre, tá? Não consigo trocar esse valor. Então, se eu der um enter aqui, ó, ele declarou a variável, imprimiu no console para mim, e por último, quando eu tentei declarar novamente, passar um novo valor, ele me retornou um erro aqui. Então, vamos ver o que, que esse erro diz aqui. Assignment to constant variable. Ok. Então, ele está me dizendo que eu tentei fazer um passo inválido aqui. Ele não me permitiu. Tentei passar um valor para uma variável do tipo constante, né? Isso não é possível, tá? Então, tá, essa seria principalmente a principal diferença entre todas elas, né? Então, o var é global, o let respeita o escopo no qual ele foi declarado, ou seja, ele não é global. E a const também, mas eu não consigo reatribuir valor para ele. A questão, então, do ser global e não ser global, tá? Dali do var e do let. Eu vou só recarregar minha página aqui para resetar o meu console. Então, eu vou começar aqui novamente. Opa, deixa eu só limpar, beleza? Vou começar novamente aqui declarando uma var. Vou declarar aqui primeiro número, beleza? Que vai receber um 10, tá? O que que acontece? Se eu redeclarar essa variável, né, ele vai substituir o último valor passado, né? Então, ele vai ficar esse valor, o novo valor que eu passei aqui, né? Então, eu posso redeclarar essa variável. Isso pode acabar trazendo um bug, algum problema muito grande aí em algum sistema, tá? Porque você tem duas variáveis a princípio com o mesmo nome. Isso não pode acontecer. Então, eu vou colocar aqui um console.log na minha variável primeiro nome, tá? Eu vou copiar esse cara, vou colocar aqui depois dessa segunda declaração também. E vocês vão ver que não vai acontecer nada, ele simplesmente vai imprimir os valores. Ou não. Ok.
Bom, Era que está aparentemente... primeiro nome ali, né? Primeiro número. Nossa, verdade. Uhum. Você pode dar um pouquinho mais de zoom ali. Opa, foi mal, pessoal. Que bola fora, hein, galera? Então tá, deixa eu ver, vamos ver agora. Ah, ok. Nossa, que susto. Enfim, então tá, obrigada, Hudson. Ele imprimiu aqui para mim, né, a variável, o valor 10, que foi o primeiro valor aqui que eu passei para minha, inicialmente para a variável primeiro número, né? Depois eu redeclarei ela aqui e passei o valor 20. E ele simplesmente aceitou aqui, não tivemos nenhum problema, ele simplesmente, ok, vou criar uma nova variável passando um novo valor para ela. Isso é o tipo de coisa que não aconteceria se a gente utilizasse o let, tá, pessoal? Então eu vou copiar esse código aqui, vou recarregar a página mais uma vez, só para a gente não ter nenhum problema aqui. Vou colocar aqui e vou trocar o meu var para let, tá? Vou trocar aqui para let, ok? Provavelmente não vai nem chegar nesse console, porque quando chegar nessa parte aqui já vai dar um erro, tá? Então vamos ver se isso é verdade. Então, exatamente. Então, ele comentou aqui para mim que o primeiro número já foi declarado, né? Então, ele não me permitiu declarar o primeiro número novamente. Ou seja, isso aqui é um erro que é a prova de bug, digamos assim, né? Então, o que que vai acontecer se, por exemplo, eu declarei lá a variável primeiro número, e daí chega lá um outro desenvolvedor da equipe desavisado que não sabe que já existe essa variável, vai lá e declara de novo, passando um outro valor, né? O que que vai acontecer? Vai quebrar todo o sistema, tá? Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o navegador, o cara que está executando o código já me avisa, viu? Já existe uma variável com esse nome aí, não pode, entende? Então, ele evita que aconteça problemas maiores no teu sistema, né? Mas, como eu comentei, né? Vou dar mais um refresh aqui. Ele respeita o escopo, né? Então, como que eu posso. Então, por exemplo, se eu tenho. Assim, se eu estou aqui, imaginem que eu estou no meu arquivo JavaScript, lá, que é o meu JavaScript, o meu escopo geral, assim. Esse meu arquivo, ele é o escopo global, tá? Então, tudo que eu declarar aqui, ele vai estar em um escopo global. Todo mundo vai ter acesso aqui a essas variáveis, tá? Opa, deixa eu só trocar aqui para let. Beleza? Var não usem var, tá, pessoal? Não é utilizado var. A gente já viu aí que não dá certo. Então, assim, não é utilizado. A gente utiliza bastante const e let se for necessário, mas var nunca, tá bom? Então, ok, voltando aqui. Eu estou declarando aqui as duas variáveis em escopo, no mesmo escopo, né? No meu escopo global aqui da página. Então, uma forma de mostrar para vocês, né? Eu posso, por exemplo, aqui abrir e aqui no final fechar chaves. Só dar uma indentada aqui e beleza. Dessa forma aqui, eu criei um novo escopo, tá? Então, tudo que for, tudo que acontecer dentro dessas chaves aqui, quem está aqui fora não tem acesso, tá? Então é como se eu tivesse fechado ali dentro de um cofre, assim, esses caras, e quem está para fora não tem acesso, só quem está aqui dentro, tá? Então, dessa forma, eu evito um erro, tá? Opa, perdi aqui meu código. Aí, beleza. Dessa forma, eu evito aquele erro, tá? Porque cada variável está sendo criada no seu escopo, entende? Cada uma respeita o escopo da outra. Beleza? Então, vou deixar esse console aqui, tá? E deixa eu ver, tá certo aqui? E daí vou deixar esse outro aqui pra gente ver. Deixa eu. Ah, tá com valores diferentes, vamos ver. Beleza. Agora ele imprimiu aqui para mim. A gente consegue ver até a posição em que aconteceu esse código aqui. Então,
foi na linha 2 aqui, né, no caso, e aqui na linha 6, que é aqui, né? Então, não tive nenhum problema. Se eu tivesse mais um console aqui, do primeiro número também, vocês vão ver que ele vai imprimir o valor 10, tá? Então, aqui. Então, imprimiu 10 na linha 2, imprimiu 20 aqui na linha 6 e imprimiu 10 na linha 9 aqui. Até o momento a gente só trabalhou com números aqui, né? Então, apenas atribuí aqui o valor 10, o valor 27. Mas essa não é a única opção que a gente tem, não, tá, pessoal? Consigo atribuir aqui qualquer tipo de valor. Consigo atribuir texto, consigo atribuir uma lista de itens, né? Então, nós temos aqui várias opções. Vamos dar uma olhadinha nisso agora, né? Então, aqui na minha variável número, né, eu tenho o valor 10. Então, ela é uma variável do tipo inteiro, do tipo int, é um tipo numérico, ok? Eu também consigo criar, por exemplo, let nome e atribuir para ela um texto, tá? Para atribuir um texto, eu preciso utilizar as aspas, beleza? São as aspas que informam para o JavaScript que isso é um texto, que no caso a gente chama de string, tá? É do tipo string, texto é do tipo string. Então, através das aspas, eu vou passar aqui, por exemplo, Maria, tá? Então, isso aqui é um texto, beleza? Texto, isso é um número. Então, se eu imprimir aqui, posso chamar aqui, deixa eu dar um console.log. Ok, imprimiu aqui para mim. E se eu colocar um console.log no nome, imprimiu aqui também. Então vocês podem perceber que até a corzinha aqui no console é um pouco diferente, tá? Ó, aqui tá pretinho e um pouquinho apagado, né? Aqui o inteiro ele ficou, o número tá azulzinho aqui. Então, eu tenho esse tipo também. Eu tenho também o tipo booleano, tá? Que seria verdadeiro ou falso. Então, eu consigo criar aqui, por exemplo, uma variável, deixa eu ver, pensar, verdadeiro, pode ser? Não tenho muita criatividade. Vai receber true, por exemplo. Então, isso é um valor booleano, né? Seria verdadeiro, né? E eu tenho também o valor false, tá? Então, booleano seria basicamente esses dois valores, tá? O tipo booleano teria basicamente essas duas opções: true ou false, verdadeiro ou falso, tá? E além disso, né, eu tenho também como atribuir uma lista de valores, né? Vários valores ali numa mesma variável. Isso a gente chama de array, de matriz, enfim, como você quiser chamar aí. Eu vou usar principalmente o termo array, tá? Então, como que eu crio uma array? Vou criar aqui uma let lista de itens, tá? E o cara que determina uma array são os colchetes, tá? Então, isso aqui fala para o meu JavaScript que isso vai ser uma array, que isso vai ser uma lista com vários itens. Então, assim como aqui no nome eu tenho as aspas para determinar que isso é um texto, aqui na array eu tenho os colchetes para determinar que isso é um array, uma lista de itens. E se eu fizer dessa forma, ele cria uma array vazia para mim, né? Não estou passando nenhum item aqui dentro, né? Ou eu posso adicionar alguns itens aqui dentro. Vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tenho aqui uma lista de números. Então, cada número aqui, separado por vírgula, tá? Representa um item da minha array. Então, vou dar um Enter. Vamos ver esse cara. Vamos imprimir aqui no console para a gente entender um pouco melhor da anatomia dele. Imprimiu aqui para mim, então, ó, tenho todos os itens, ele imprimiu entre os colchetes, eu consigo abrir aqui. E ele já está mostrando aqui para mim todos os itens e o tamanho também
dessa array, né? No caso, seriam 5 itens eu tenho aqui dentro. Seria isso. Esse não é um único valor que eu posso passar para o array, tá, pessoal? Então, eu posso criar, por exemplo, uma array aqui, lista alunos, por exemplo. Opa, colchete. Opa, não, isso não, colchete, né? E eu posso passar aqui, por exemplo, uma string. Então, vou colocar aqui Maria, vou colocar aqui o Hudson, vou colocar o Daniel. Eita, peraí, pessoal. Comando errado aqui. Vou colocar aqui o Wallace. Olha só, todo mundo virou aluno. Então, beleza, tem uma lista, uma coleção de strings também. Posso também imprimir aqui no meu console, tá? Lista de alunos. E ele imprimiu, mostrou aqui para mim todos os nomes aqui, Maria Hudson, Daniel Wallace, e o tamanho também da minha array, que é 4, né? Tenho 4 itens, o tamanho dela é 4. Também posso criar uma array de booleanos, né? Posso criar aqui, por exemplo, opa, deixa eu trocar aqui, lista booleanos, assim. No caso, não teria muito motivo, né? Porque só tenho 2 valores, false, posso ter false, false várias vezes e true. E, enfim, tenho aqui minha lista de booleanos também. Então, deixa eu pegar um console aqui. Também é possível. E eu também posso misturar isso tudo. Posso, óbvio que não faz muito sentido, pensando no que o Hudson comentou sobre você juntar vários valores no mesmo categoria, digamos assim, mas é uma possibilidade que eu tenho também, né? Então eu posso criar aqui, por exemplo, colocar aqui Maria, posso colocar um número, posso colocar um true aqui, e depois colocar o Hudson, eita, tá complicado, o Hudson, e colocar um false. Isso aqui também funciona, tá? Então a gente tem todas essas opções aqui, trabalhando com arrays, tá, pessoal? Não é nada limitado, tá? É bem, como é que eu posso dizer? Bem versátil, né? Você consegue utilizar e adaptar aí para qualquer situação, né? Dependente aí da situação. Para operadores básicos aí, operadores matemáticos. Então, a gente consegue fazer operações matemáticas de uma maneira muito fácil, muito simples, tá? No JavaScript. Então, eu tenho todos os operadores, né? Basicamente, eu tenho de soma, né? No caso, vou criar alguns comentários aqui. Eu tenho operador de soma, né? Seria o maisinho, que a gente já conhece. Tenho de subtração, seria o menuzinho, né? Normal, não tem diferença, né? Eu tenho aqui também o de divisão, também, que seria uma barra, tá? Não é bem aqueles 2 pontinhos com uma barrinha no meio, tá? É só uma barra. E a multiplicação, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na matemática, que é o asterisco, tá? Não é o X, nem ponto, nem nada nesse sentido, tá? É o asterisco. Então, tenho todos esses caras aqui. E aqui no meu console, tá? A gente pode executar qualquer código aí, como a gente já viu, né? Então, eu posso simplesmente fazer um 2 mais 2 aqui, ele executa e me retorna o resultado. Posso fazer um 10 menos 5, também executa, me retornou o resultado. Um 10 dividido por 10, executou e me retornou o resultado. 10 vezes 10. Beleza, então, bem simples, basicamente é isso. Isso é uma coisa que a gente utiliza até que bastante no nosso dia a dia, mas o mais e o menos aqui, divisão e multiplicação nem tanto, tá? Mas a gente utiliza aí, e vocês podem ver que é bem simples, tá? Eu também posso fazer isso com variáveis. Então, se eu tiver, por exemplo, let
primeiro número, vou guardar aqui um 10. Vou criar uma let segundo número, vou guardar um 5 e let terceiro número aqui. Escrevi errado, terceiro número, vou guardar um 2 aqui. E aí, eu posso criar uma let, antes disso, eu posso simplesmente chamar esses caras aqui e fazer a soma, da mesma forma que eu estava fazendo com os valores numéricos direto, né? Opa. Peraí. Aí, beleza, está me retornando aqui o resultado, né? Ou eu posso criar uma nova variável, let soma total, por exemplo, e passar essa soma aqui de todos esses valores aqui para minha soma total, né? O que ele vai fazer? Vai somar esses caras aqui, vai pegar o valor de cada um, vai somar o resultado, vai somar isso e vai pegar o resultado disso e passar aqui para minha variável soma total. Beleza? Então, vou colocar um console aqui. Console na minha soma total. E beleza. Então, ele foi aqui, somou para mim, imprimiu no console o resultado da soma total. Tá? Então, a gente também tem essa opção. Consigo fazer operações matemáticas com variáveis? Sim, consigo. Porque aqui na minha variável, eu tenho basicamente um valor numérico. Então, é só uma representação de um valor numérico que está guardado lá na memória, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu fizer 10 mais 5 mais 2, tá? A diferença é que eu dei um nome aqui para esse cara, para eu conseguir utilizar de uma maneira um pouco mais prática, né? Beleza, tem mais um operador também, que eu acho que é importante vocês saberem. Deixa eu limpar aqui. Que é o operador de resto, tá, pessoal? É esse cara aqui. Que é o porcentagem, tá? Então, o que esse cara faz? Ele divide, ele faz a divisão e me retorna o resto dessa divisão, tá? Então, faz a divisão e me retorna o resto dessa divisão. Então, ele não retorna o resultado da divisão, tá? Retorna o resto da divisão. Então, se eu dividir, por exemplo, se eu pegar o 3 e fizer o resto de 3 dividido por 1, ele me retorna 0, porque é uma divisão inteira, então não tem resto, tá? Se eu fizer isso dividido por 2, por exemplo, deixa eu só apagar esse daqui. Se eu fizer isso dividido por 2, ele me retorna 1, porque é uma divisão que não tem um resultado inteiro, então ele tem um resto, tá? Isso aqui é um operador bem importante aí para vocês. A gente utiliza bastante para definir se um número é um divisor de outro, né? Se tiver um resto um resto igual a 0, então você sabe que esse valor é divisível pelo outro, né? Por exemplo, pode descobrir se ele é par ou se ele é ímpar através desse cara, tá? Então é bem interessante manter isso em mente. Ok, então tendo esses operadores aí em mente, vamos passar aqui agora para estrutura condicional, tá, galera? Então, até o momento, deixa eu limpar aqui mais uma vez. Até o momento, tudo que a gente vem executando, né? Tudo que a gente vem passando para o nosso navegador ali, a gente está simplesmente executando as coisas, sem freio, sem nenhum limite ali. Eu passo para ele, ele executa e beleza, né? Mas vai ter situações em que eu não quero que certo código seja executado, ou que eu quero que certo código só seja executado baseado em alguma condição, né? Então, para isso, nós temos as estruturas condicionais, né? Então, antes da gente partir para as estruturas condicionais de fato, o principal aqui que a gente utiliza aí são os operadores de comparação ou operadores relacionais, tá? Então, eu tenho aqui
algumas opções, tá? Eu tenho o igual igual, tá? Que é um cara que eu comentei com vocês, né? Que o igual não faz comparação, o igual sozinho, ele faz atribuição. Então, para fazer comparação, que é uma coisa que eu também preciso fazer, eu tenho o igual igual, tá? Esse cara aqui, ele compara se dois elementos são exatamente iguais, beleza? Eu tenho também o maior, que compara se um elemento é maior que o outro. Se um é maior, eita, que o outro, tem o menor, que verifica se um é menor que o outro. E além desses dois, eu também tenho o maior ou igual, tá? Que verifica se é maior ou igual. Então, vou copiar isso aqui. Se é maior ou igual que o outro. E eu tenho o que verifica se é menor ou igual, que seria o menor com o igual do ladinho, tá? Então, basicamente são esses os operadores de comparação, operadores relacionais aí que a gente tem, tá? Então, vou deixar esse comentário aqui. Eu tenho, por exemplo, como fazer uma verificação, então, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 é igual a 1, ele me retorna um valor booleano, tá? Me retorna verdadeiro ou falso. 1 é igual a 1? Sim. Então, me retorna verdadeiro. 1 é igual a 0? Não. Então, ele me retorna false, tá? 1 é maior que 0? Sim. Então, ele me retorna verdadeiro. É menor que 0? Não. Então, me retorna false. Enfim, basicamente é dessa forma. Então, você tem um elemento, a forma de comparação, um segundo elemento. A partir dessa comparação, ele retorna verdadeiro ou falso. Basicamente, esse vai ser sempre o retorno, tá? Sempre ou verdadeiro ou falso, tá? E, além desses operadores de comparação, operadores relacionais, em conjunto com isso, a gente também tem os operadores lógicos, tá? Então, para operadores lógicos, eu tenho um pouco menos de opções. Os três iguais, ele compara o tipagem da minha variável também, tá? Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Se eu comparar, por exemplo, 12 igual a 12, isso é verdadeiro, certo? E se eu comparar, por exemplo, 12 igual a 12, dessa forma aqui, deveria ser falso, né? Eles são iguais, mas a tipagem é diferente, né? Então, ele considerou aqui como verdadeiro, ele ignorou a tipagem, só comparou se eles são iguais, tá? Se eu colocar os três iguais, ele vai me dar false. Por quê? Porque o terceiro igual verifica a tipagem também, tá? Então, tem que ser exatamente igual mesmo, tá? Só se for aqui, tem que ser inteiro com inteiro, string com string. Qualquer diferença ele não considera. Uma outra coisa também que pode acontecer, às vezes o sistema pode considerar 1 e 0 como true e false. Então, é uma coisa que pode acontecer também, tá? Eu vi aqui o pessoal também comentando sobre o mais igual, menos igual, tá? Então, ok, vamos dar uma olhada. Deixa eu só limpar aqui. Uhum. Então, vamos ver, por exemplo, eu tenho aqui uma let. Deixa eu recarregar aqui só para garantir. Então, eu tenho uma let, deixa eu, número
que vai ter o valor 10 aqui, por exemplo, tá? O que o mais igual faz, tá? Ele pega o valor atual da variável e soma mais um, tá? Então, é o mesmo que eu fizer isso aqui. Número vai receber ele mesmo, tá? Número recebe número mais 5, por exemplo, tá? Isso aqui tem o mesmo resultado que isso aqui, número mais igual 5. Então, é basicamente um shortcut aí para o número recebe número mais 5, beleza? Então, ele pega o valor atual dele e soma com o valor atribuído aqui. A mesma coisa para o menos igual, para o vezes igual, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, menos igual 5, tá? Então, tem o mesmo resultado, vezes igual. Tranquilo? Então, basicamente, ele pega o valor atual e faz o cálculo aqui do valor atribuído, beleza? O pessoal também comentou do mais, né? O mais, ele soma mais um, tá? Então, é mais um shortcut também aí para um valor, tá? Então, se eu fizer aqui mais, ele adiciona... Opa, deixa eu colocar um console aqui. Esse cara, vamos ver. Beleza, imprimiu aqui para mim, número mais um, tá? Se eu fizer de novo, aí. Vai sempre adicionando mais uma variável. Tranquilo? A mesma coisa o menos. Então, se eu fizer menos, ele diminui um. Opa, deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim. Então, menos. Tá. Então tá. 55 foi para 54, 53. Enfim, basicamente é isso, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Beleza? São só alguns shortcuts aí. Só recarregar aqui rapidão. E vamos lá para os operadores lógicos, tá? Acho que a gente tá ficando meio curto aqui de tempo. Para os operadores lógicos, então, eu tenho algumas opções aqui também, tá? Então, eu tenho o operador E, que é representado por dois E's comerciais. Eu tenho o operador OU, que é representado por duas barras na vertical, né? Duas barras, dois pipes, no caso, que seria o nome. E eu tenho também o operador de negação, né? De não ou negação, que seria o pontinho de exclamação, tá? Então, só para a gente verificar aqui, o E, ele me retorna true da mesma forma, esses operadores sempre vão retornar true ou false, tá? Eles são utilizados em conjunto com os operadores de comparação. Então, se eu tinha utilizado, por exemplo, o 1 é igual a 1, né? Isso me retorna true. E, deixa eu ver, o 0 é igual a 0, beleza. Então, como as duas operações aqui são true, né? Como as duas são verdadeiras, tanto 1 é igual a 1 e 0 é igual a 0, todo esse conjunto aqui me retorna verdadeiro, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 0 é igual a 1, ele já me retorna false, porque o 1 é igual a 1, mas 0 não é igual a 1. Então, toda essa operação me retorna false, tá? Então, o E eu utilizo quando eu preciso que todas as condições sejam verdadeiras, tá? Preciso que tudo seja verdadeiro, beleza? Diferente do ou, tá? Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para o operador ou, né, as duas barras, os dois pipes, ele me retorna verdadeiro se apenas um dos itens for verdadeiro, tá? Então, aqui, como um é igual a 1, ele me retorna verdadeiro, independente se essa segunda é falsa aqui. Então, tá? Vamos executar aqui. Então, o ou, se um dos dois for verdadeiro, ele me retorna verdadeiro.
Se, por exemplo, os dois forem falso, então 2 for igual a 1, isso aqui não é verdadeiro, então me retorna falso, tá? Então, todas as operações precisam ser falsas para que toda essa operação me retorne falso, beleza? Ok. Agora, o operador de não, de negação, ele vai negar o resultado que eu tiver aqui. Então, basicamente, ele me retorna o contrário do que eu tenho. Então, 1 é igual a 1? Sim. Mas se eu utilizar o operador de negação, isso vira false. Tá? Então, basicamente, ele inverte o resultado. Se isso aqui fosse... Vamos ver. 1 é igual a 0. Não, isso é falso. Mas se eu utilizar o operador de negação, isso se torna true. A estrutura de condicional, de fato, né? Que foi o que eu comentei com vocês. Que seria um if, né? Então eu tenho, deixa eu limpar aqui. Então eu tenho esse cara aqui, ele é uma palavra-chave, uma estrutura padrão do JavaScript, tá? Então eu escrevo if, então traduzindo literalmente, isso aqui significa se, tá? Então se tal coisa for verdadeira, então só verificando aqui a estrutura, então if eu tenho os parênteses, aqui dentro eu passo alguma condição. Baseado nessa condição, eu vou executar algum código. Algum código. Tranquilo? Então, se isso aqui for igual a verdadeiro, esse código é executado. Executado. Tá? E eu também tenho o else. Então, aqui, vou abrir as chaves, esse é o escopo do else. Então, eu tenho aqui o se, né? E eu tenho o senão. Então, basicamente, o que que eu estou fazendo, né? Se tal condição for verdadeira, ele executa isso aqui. Se não, executa esse cara aqui, né? Executa esse cara aqui. Beleza? Então, o meu código vai ser apenas um desses dois códigos vai ser executado, tá? É um código que é executado baseado em uma condição, baseado numa verificação. Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer um código de verdade aqui. Se 1 for igual a 1, eu vou imprimir no meu console um é igual a 1. Se não, eu vou imprimir no meu console aqui. 1 é diferente. Tá? Vamos ver. Ok, 1 é igual a 1. Isso aqui é uma operação verdadeira. Então, ele retorna para mim, executa esse código aqui. Esse código, outro do else, é ignorado, tá? Então, assim que ele entra no if, o restante do código é ignorado. Ele vai imprimir 1 é igual a 1. Se a minha condição aqui não fosse verdadeira, se eu tivesse, por exemplo, comparando se 1 é igual a 0, então ele vai imprimir para mim o código aqui do else. 1 é diferente, tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho um código que é executado baseado numa condição. Tranquilo?